nos rendemos. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de irmos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Deixamos tudo para trás. Temos novo rumo e verdadeira paz. E não podemos nos calar. O evangelho ao mundo devemos proclamar. Então chegou a hora de viver a missão e sem temor levar ao mundo o teu amor. Sem demora, sem demora. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá. Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar. Reina neste lugar. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá. Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar. Reina neste lugar. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Chegou a hora. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá. Ele em breve virá. Amém. Bom relembrar, né, que logo breve Jesus virá. Pode se assentar, irmãos. Muito obrigada. Ontem eu iniciei, né, apresentando a Elisa. Ela mora aqui em Santo André e congrega no Brooklyn. É assim que fala mesmo, né, gente? Esse nome é um trava-língua. E aí, então, a mãe dela já era adventista quando ela nasceu. Então, a mãe sempre atuante, ela... Pode falar, irmão. A mãe é Rejane. Olha para o pessoal lá na frente, Rê. Ela era da Igreja Central antes da Elisa nascer. E depois ela congregava... da Central de Santo André. E depois ela foi para a Igreja de Riacho Grande, Batistini, né? Aonde a Elisa frequentou e a mãe frequentou até o ano passado. Esse ano ela foi para lá. Sempre atuante, as duas. E a Elisa, aos 20 anos, ela foi diretora jovem
Aí, pauleira, muito boa diretora jovem, viu, gente? Uma bênção. E no decorrer da semana, eu estarei terminando de apresentá-la. Bem, Elisa, que Deus te use. Obrigada, viu, Nayara? Então, ó, curiosidade, irmão, depois pode falar com a minha mãe lá no final, hein? Então, ficou curioso da nossa história, já sabe. Bom, pessoal, antes da gente começar, vocês perceberam que a minha sacolinha do Papai Noel está aqui, e não é por acaso, mas, enquanto isso, eu queria saber se tem alguém aqui que não estava ontem, que está hoje. Ah, eu vi, eu reparei, olha, então estamos todos conectados, estou ligada em tudo que está acontecendo. E assim, para quem não estava ontem, tá tudo certo, tá? Porque a gente vai relembrar algumas coisas que a gente conversou, mas como não é tipo contínuo, então vai dar para pegar tudo do mesmo ponto, tá bom? Mas eu quero saber, de quem estava aqui ontem, quem lembra, assim, eu vou fazer a pergunta, você tem que levantar a mão, tá bom? Não vale já falar assim direto. Quem estava aqui ontem, quem lembra qual que foi o tema? Samuel. Ai, que orgulho de profissão. Bom, você vai ganhar um prêmio especial. Você pode... Ai, por favor. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro, inclusive. E esse livro foi muito especial para mim. Alguém mais tem alguma... gostaria de agregar no que a gente viu ontem, que a gente falou sobre essa história, como o Samuel bem colocou. Mas o que mais que a gente falou? Pode falar, irmão. Não podemos esquecer que Jesus está no barco. Aê, arrasou. Ai, que legal. Você também vai ganhar uma lembrancinha super especial. Não sei se você já leu o último convite, mas é um último convite super especial para você. Ai, por favor. Mais alguém tem alguma que gostaria de contribuir com alguma coisa que viu ontem? Amiga, eu confio em você. Eu sei que você estava prestando atenção ontem. Até me respondendo você estava. Bom, se alguém mais lembrar de algum ponto especial, me fala, porque você já... Lógico. Gente, e é engraçado que a noite inteira eu sonhei que aonde eu for, que Jesus, eu tenho que ficar feliz por Jesus estar lá. Né? Amém. Seja lá para o lugar que for, mas primeiramente no céu, nós devemos almejar o céu, porque Jesus vai estar no céu. Amém, Deus seja louvado. Um presentinho para você, Nayara. E se porventura você fala assim, Elisa, eu já tenho esse livro, a sua missão é até amanhã você entregar esse livro para alguém, tá bom? Bom, pessoal, então hoje a gente vai tratar de um tema super especial. E tem muita ligação com a minha experiência com Deus. Inclusive, como eu falei, o livro que eu entreguei para o Samuel foi muito especial na minha jornada. A gente já vai ver qual é. Então, se você ainda não tem, vai na CPB e compra o seu. Tá bom? Brincadeira. Bom, antes da gente começar 100%, então, eu gostaria de fazer uma oração. Tá bom? Oremos. Querido Pai, Senhor, neste momento, eu gostaria de pedir a sua presença nesse lugar. Que tudo que seja feito, que seja dito, seja unicamente conforme a tua santa e boa vontade. Que nada que seja dito aqui seja o que a Elisa acha que é legal, o que poderia ser, ou como ela gostaria que fosse, mas conforme assim diz o Senhor. Que o seu Santo Espírito possa estar conosco neste momento e possa também iluminar a nossa mente, o nosso coração, para as mensagens tão solenes que nós trataremos aqui hoje. Que o Senhor possa estar conosco e nós te agradecemos pela oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, vamos nessa. Hoje a gente vai recapitular uma cena da Bíblia que é super conhecida de todos vocês. Com toda certeza, a gente vê essa cena desde que a gente é criança na escola. Eu me lembro na aula de religião que a professora falava, vamos pintar os 7 dias da semana. Mas não são 7 dias da semana, é um pouquinho mais para frente que a gente vai estar vendo. E a parte importante do que a gente vai estar conversando hoje é justamente para a gente entender quem Deus é e quem nós somos dentro disso tudo que a gente vive. E lógico que a gente vai ter os insights práticos, então a gente vai entender como que o que a gente está estudando na Bíblia se aplica de uma forma prática na nossa vida. E vocês já perceberam que eu não gosto de falar sozinha, então a gente vai conversar de novo, tá bom? Então vamos nessa. Eu quero pedir para vocês, por favor, abrirem as suas Bíblias Espera que agora eu liguei, desculpa. Em Gênesis 3, a gente vai ler dos versos 5 ao 9 e o verso 15. Então, só para a gente relembrar o que acontece aqui. Gênesis 3 é muito conhecido porque é o momento que acontece a queda do homem, correto? E aqui o que acontece? A gente vai pegar alguns trechos, mas só para a gente entender. Aqui é o momento em que a serpente fala com Eva. E um ponto muito importante, a gente vai estar conversando aqui e
a gente não vai entrar no mérito de, não, foi Eva, não foi Eva, não. A gente vai analisar nós como seres humanos. Então, a gente viu Adão e Eva, você vai pensar, eu e você, tá bom? Para a gente trazer bem assim para a nossa realidade, que você já está sentindo que vai sobrar para a gente? Não, a gente vai entender tudo certinho, tá bom? Então, vamos ler aqui, tá bom? Gênesis 3, versos 5 ao 9. Diz assim, já da serpente falando com Eva, tá? Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Verso 8. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Aí no verso 15. Mas só para a gente entender o que vai acontecer nesse trecho, só para dar aquela relembrada, que eu sei que você sabe, mas é bom sempre relembrar, né? Recordar é viver. Aqui, então, a gente vai ter um momento em que Adão e Eva, eles se escondem, e Jesus, né, Deus, vai até o encontro deles, e aí pergunta, por que você se escondeu, Adão? Aí Adão, foi porque foi a mulher que o Senhor me deu. Aí Eva fala assim, foi porque a serpente que o Senhor criou. E aí a gente chega a um momento em que Deus, ele fala algumas coisas para cada um dos participantes na história, e aqui dentre eles a gente vai focar no verso 15, que no final vai fazer sentido, tá? Confia. Fala assim, farei que haja inimizade entre você e a mulher, falando para a serpente, né? E entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui, a gente leu, mas eu quero que a gente foque em 2 versos que são extremamente importantes para a gente essa noite. Então, se você puder, pensa, não permita que nada te distraia nesse momento e que você possa focar bem nesses versos, tá bom? O verso 8 fala assim, quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Verso 9. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Aí entra a parte que eu falei que eu não ia falar sozinha. O que aconteceu aqui nessa cena? Eu quero primeiro que a gente converse. O que aconteceu com Adão e Eva? Qual que foi a ação deles? Perfeito. Olha que orgulho. Falei, né? Tá rica, como a minha avó diria. Perfeito. E o que Deus fez? O que o senhor falou? Procurou o homem. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. A gente vai entender melhor. E aqui, eu gosto de ter interação, não para falar assim, tá certo ou errado. Não, é para a gente pensar junto, porque a ideia não é só que ouvir e sair sem entender nada. A intenção é realmente entender o que a gente está conversando aqui, senão o propósito não vai ser cumprido. Exatamente. Então, Adão e Eva, eles se esconderam de Deus e Deus fez uma coisa completamente diferente do que a gente, como ser humano, faria. E aí entra uma questão muito interessante, porque a serpente fala para Eva algo que faz ela pensar, e a gente vai trazer isso para o nosso dia a dia. A serpente fala assim, será mesmo que você conhece Deus, Eva? Mas será? Porque veja bem, ele falou que não era para você chegar perto do fruto, mas você vai conhecer o bem e o mal. Então, na cabeça de Eva fica, será mesmo que Deus é quem eu acho que é? Ou será que ele não está escondendo algo de mim, então ele não é quem eu pensava que fosse? E aí, é uma questão que a gente conversou um pouquinho ontem, que é especial e é importante, que é a serpente, que a gente sabe que é Satanás, coloca o caráter de Deus em jogo, em dúvida. E foi o que a gente conversou ontem, que o caráter de Deus é o cerne do grande conflito. Por quê? Porque justamente quem Deus é, que foi que Satanás fez com que Lúcifer até então, mexeu com a cabeça do universo e falou assim, será que Deus realmente é Deus? E quando que isso acaba indo por terra, essa dúvida? A gente falou ontem. E o Samuel estava atento, que orgulho. Exatamente.
É na crucifixão de Jesus, porque fica muito claro para o universo que Satanás matou o próprio Deus e o amor de Deus pela humanidade. Porque Jesus veio para quê? E mostrar o caráter de Deus. Exatamente. E aí, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Será que essa dúvida que Satanás colocou na cabeça de Eva, ele não coloca na minha e na sua cabeça também? Muito. Perfeito. Perfeito não. Tipo, a gente está junto, né? Que é perfeito não, isso, né? Vocês entenderam. Exatamente. Quando, há não muito tempo atrás, ontem, quando era mais nova, ontem, eu tinha a sensação de que se eu errasse, Deus ia me punir, como o irmão falou lá atrás. Eu tinha a sensação de que, tipo, estou no meu quarto, Deus está em cima, me vendo de cima, estava só, tipo, quando ela errar, eu vou lá e vou dar uma chinelada viva nela. Essa era a sensação que eu tinha. E eu queria saber, alguém também já teve essa sensação ou tem essa sensação hoje em dia? Mas já teve, vale? Vamos nessa, é todo mundo junto no mesmo balaio, beleza? Então a gente já teve essa sensação, certo? Eu tive até que, então, eu li o livro que me fez começar a gostar de ler. Momentos, assim, reveladores. Eu li o livro que ele mudou completamente a minha vida. E por causa desse trecho simples, na página número 10, eu pude entender quem Deus realmente era para mim. E eu falei assim, calma. Então, o que eu estou sentindo não é que Deus está me fazendo eu me sentir assim por causa de quem Ele é. Mas Satanás me faz com que eu me sinta assim, para que o caráter de Deus seja manchado na minha vida e eu não entenda quem Deus é, e isso tem consequências eternas. Mas, como eu gosto de falar que nada sai da minha cabeça, né, então eu vou trazer o trecho aqui do livro para você. É No Caminho a Cristo, o livro que mudou a minha vida, então, portanto, é o meu livro favorito da vida, e graças a ele eu gosto de ler. Fala o seguinte, ó, Deus procura revelar-se para nós. E um exemplo muito prático disso é a Bíblia. Mas Deus também usa outros meios, né? A irmã White fala no Ciência do Bom Viver, que inclusive a irmã falou hoje, né? Gosto muito do Ciência do Bom Viver. Fica a dica, porque eu achava que o Ciência do Bom Viver, você vê que aqui é um momento super, assim, aberto para comentários, compartilhamentos, que eu acho que coisa boa deve ser compartilhada. Eu achava que o Ciência do Bom Viver era um livro que falava só sobre saúde, que é ótimo. Mas eu descobri que a Ciência do Bom Viver, ele é um manual para a vida. E é muito incrível, porque eu li ele, eu acho que ano passado. Então, assim, para mim que sou jovem, para pessoas mais experientes, não importa, para você que é novo, novinho assim, é ótimo esse livro, porque ele faz com que você tenha um direcionamento para a sua vida. E é lindo ver quando ele fala dos primeiros capítulos de Jesus como o médico dos médicos. É muito chorável. Eu vou usar esse termo hoje de novo. Bom, continuando, fala assim, ó. Apesar de todas as evidências, o inimigo bem cegou o entendimento das pessoas. Então, o que ele fez? Cegou o entendimento das pessoas, de modo que elas passaram a olhar para Deus com medo e a considerá-lo inflexível e incapaz de perdoar. Satanás levou o ser humano a pensar que Deus é um ser cujo principal atributo é a justiça severa, como se ele fosse um juiz austero, um credor duro e implacável. Então é Deus que tem essas características? Alguém fez a gente ter essa sensação, mas não é Deus. E aí fala a parte mais linda aqui, ó. Foi para remover essa sombra escura e revelar ao mundo o infinito amor de Deus que Jesus veio viver com a humanidade. Não é lindo? Jesus veio para revelar o caráter do Pai, porque o caráter do Pai tinha sido manchado. Isso para o mundo, para o universo. E aí eu tenho uma pergunta que eu sei que eu já fiz, mas só para a gente ter isso bem claro. O caráter que Satanás prega que Deus tem é o caráter de Deus? Não é. E esse pequeno trecho mudou completamente a minha forma de ver Deus. Eu não via Deus mais como aquela pessoa que vai me dar chinelada. Eu comecei a ver Satanás como meu acusador. E Cristo como aquele que vai me salvar e me guardar. E aí hoje a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre isso. Então, olha, o quadro aqui de Adão e Eva, quando a gente entende, ele é um pouquinho diferente, né? A gente não vê mais como sendo a questão deles fugirem e, assim, é Deus voltando para eles, perfeito. Mas a gente entende um pouco mais do que aconteceu dentro disso tudo e do que aconteceu na cabeça de Adão e Eva também.
E o que é muito interessante, né? Não é que Deus se afasta da gente. É como ontem que a gente conversou. O que a gente conversou ontem? Que a gente que se esquece que Deus está no mesmo barco que nós. Portanto, nós que nos afastamos de Deus. Mas Ele não se afasta da gente. Amém? Amém. A gente que tem culpa no cartório, não é Deus. E Deus, a gente muitas vezes não para pensar nisso. Por isso que eu acho que esse tema é muito bonito. Porque Deus foi em busca do homem no Éden. Deus não veio só salvar a gente aqui. Ele veio também, mas no Éden começou a salvação. Porque lá, quando a gente já tinha falhado, estava se protegendo, a gente estava com... dá para trazer até o tópico da justificação pela fé aqui. Porque nós tentamos nos cobrir com as nossas próprias obras, nós fazemos as coisas erradas, mas Cristo fala, não, eu que vou te dar salvação. Eu que vou te dar as vestes e o meu manto de justiça para te salvar. Amém? Amém? Lá no Éden, a salvação já tinha sido pronunciada. Não só para os primeiros pais, mas para a gente também. E a grande questão aqui, que é importante a gente entender, então, que pensando para a gente hoje, mas nem tanto assim, a gente vê que Cristo é o bom pastor, que Ele vai buscar suas ovelhinhas, que são eu e você. Que Ele não fica tranquilo até que as 100 ovelhinhas estejam junto com Ele. E às vezes essa uma ovelhinha que falta para dar 99 é você. Mas Ele está indo em busca de você. E o que a gente fica com tudo isso que acontece? Porque a gente tem que escolher. Jesus, a gente conversou ontem, Ele vai até a gente. Mas a gente tem que escolher se a gente vai querer estar com Ele. Porque, foi o que a gente falou ontem, o amor verdadeiro é aquele que aceita mesmo o seu não. Porque Ele te ama, porque Ele te dá liberdade de escolha. E o que a gente faz com essa liberdade que o Senhor nos dá para escolher? Ainda existe um ponto que é muito interessante dentro do que o inimigo tenta fazer para a gente se afastar mais de Deus, que fala o seguinte, é no Testemunhos para Ministro, página 518, fala assim: Satanás, que é o nosso acusador, procura desviar a nossa mente do poderoso ajudador para nos levar a ponderar sobre a degeneração. Espera aí que eu queria colocar todo mundo junto aqui. Foi, obrigada. Aqui, ó. Satanás procura desviar nossa mente do poderoso ajudador para nos levar a ponderar sobre a degeneração de nossa alma. Então, o que acontece? Satanás faz com que a gente tire nossos focos de Deus e foque em quem? Na gente. E quando a gente foca na gente vai encontrar coisa boa? Mas eu estou tão bonitinha hoje, está todo mundo tão bonitinho hoje. Você tem certeza que não vai encontrar nada de bom aqui, não? Por quê? Porque tudo que é bom provém de Deus. E a gente só é bom porque a gente está com Deus. Eu não sou perfeita. Você também não é perfeito. A gente está aqui por causa de Cristo. Porque se fosse dependendo da gente não estava. Porque é Deus que vai lá e busca a gente mesmo antes da gente vir. E isso é a graça de Deus. Isso é a justificação pela fé. É Cristo chamando o seu filho, a sua filha lá de trás, mesmo antes dele se dar conta de que foi chamado por Deus para estar aqui hoje. E aí continua falando assim, ó, mas ainda que Jesus veja a culpa, Ele pronuncia o perdão. É nesse sentido que a gente entende que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, porque Ele vê sim a culpa que você tem, mas Ele te ama muito. E tanto te ama que Ele veio para morrer aqui no seu lugar e no meu. Amém? E aí continua falando, nós não o devemos desonrar duvidando de seu amor. Ou seja, olha que ponto importante. Satanás faz com que a gente olhe para nós mesmos, para a nossa condição, para a gente se afundar nela, para a gente não olhar para as boas novas, a gente não ter esperança e a gente se sentir sem salvação. Sabe aquilo que você já ouviu, provavelmente, porque eu já ouvi, a gente conversou um pouco no começo daquela história de mas você já foi tão longe, mas olha o que você já fez. Mas o seu passado é tão obscuro. Mas o que adianta você se batizar? Você já fez tanta coisa, você acha mesmo que sua vida vai ser apagada? Mas você acha mesmo que as coisas vão dar certo a partir de agora? Mas você já tentou, você vai de novo pedir perdão por esse pecado? Caiu de novo. Você já ouviu essa voz? Isso aí, exatamente, irmão. Eu também, várias vezes. Mas essa mesma voz que fala tudo isso para você, ela treme perante o chamado que Deus faz para mim e para você hoje, para a gente voltar para casa. Amém? Amém?
ela treme. Porque o irmão White fala que quando a gente, lá, né, no Espírito de Profecia, fala que quando a gente está orando, a pessoa mais, como que eu posso dizer? Que a gente pode achar que é mais fraca quando ela está em oração, mas uma oração poderosa, os anjos das trevas tremem. Porque não é sobre mim e sobre você, é sobre o nosso Deus, amém? Então não importa o momento que você está passando na sua vida, tem esperança para você? Eu quero ouvir. Isso não é coaching, é Bíblia, amém? Porque o nosso Deus, como a gente conversou ontem, não importa o cenário pode mudar. Os figurantes podem mudar. Mas Jesus é o mesmo, assim como fala em Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? E aí tem mais um trechinho que fala assim, ó. Ninguém tem necessidade de se abandonar ao desânimo e desespero. Satanás poderá se achegar a vós com uma cruel sugestão. Teu caso é desesperado, é irremissível. Mas há para vós esperança em quem? Quero ouvir mais alto. Em Cristo a esperança. Deus não nos manda vencer em nossas próprias forças. Pede-nos que nos acheguemos bem estreitamente a Ele. Sejam quais forem as dificuldades sobre que lutemos, que nos façam vergar o corpo e a alma, Cristo está à espera de nos libertar. Então não importa o que você está passando. Elisa, parece que eu não tenho saída. Você tem em Cristo. Você não é forte, eu também não sou, eu sou fraca. Mas Paulo fala que quando você é fraco, então que sou forte. Por quê? Porque eu estou firmada na rocha. E como que a gente se firma na rocha? É uma pergunta. Perfeito. O que mais? Ele falou muitas coisas, mas tem um ponto que eu falei ontem que é muito importante. Quem falou isso? Samuel, você é um orgulho. Exatamente. Irmão, qual é o seu nome? Adoro esse nome também. Daniel, nome do meu avô. Samuel, não vou esquecer. Exatamente. É tudo isso que vocês falaram. É nos apegando na palavra de Deus, tendo o nosso momento de devoção, de comunhão com Deus, que essas coisas vão acontecer. Porque elas não acontecem porque a gente faz alguma coisa. Mas é porque a gente confia no Deus em que a gente serve. E aí, o que é interessante a gente conversar, que eu falei para vocês que a gente ia conversar melhor sobre o verso 15, que fala assim, lá em Gênesis 3:15. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui, Deus já tinha pronunciado a sentença sobre o inimigo. Aqui não é uma mensagem que foi só para aquele momento, mas foi uma mensagem para o momento por vir. Amém? Não foi uma coisa que foi só para aquele momento, mas para tudo que iria acontecer. E eu não tiro nada da minha cabeça, eu vou provar para você que a gente vai ler junto aqui. Fala o seguinte, lá no livro Patriarcas e Profetas, capítulo 3. O Senhor então pronunciou sentença sobre a serpente. E aí foi o trecho que a gente leu, falando assim, visto que havia sido empregada como intermédio de Satanás. É aí um ponto importante. Aqui a gente encontra o primeiro momento em que há o espiritismo, o espiritualismo acontecendo, em que Satanás entra na cobra para comunicar. A gente acha que não, que a cobra só falou, mas é exatamente isso. Se você quiser saber mais sobre esse tema, eu te recomendo assistir os vídeos do pastor Vanderlei Dornelles, que são maravilhosos. Inclusive, ele gravou um vídeo com um ministério jovem que se chama GYC, é GYC Brasil. O nome não ajuda muito, eu reconheço. É chique, mas é complicado de escrever. E ele gravou falando sobre o espiritualismo moderno. É muito interessante. Então, as coisas que a gente vê na Bíblia, as artimanhas do inimigo, elas são completamente atuais. Nada assim sai da nossa cabeça. É interessante a gente perceber que o que está aqui não é ultrapassado. Na verdade, é muito real.
E aí, continuando aqui, momentos, dicas especiais, né? Coisa boa deve ser compartilhada. Agora, continuando aqui, ó. A serpente devia participar da visitação do juízo divino, da mais linda e admirada das criaturas. Espera que agora vocês não vão ver, agora vão. Da mais linda e admirada das criaturas do campo, devia tornar-se na mais rasteira e detestada de todas elas, temida e odiada tanto pelo homem como pelos animais. E aqui é o ponto-chave. As palavras dirigidas em seguida à serpente aplicam-se diretamente ao próprio Satanás, indicando de antemão a sua final derrota e destruição. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E sim, como a gente já conversou, é importante a gente frisar que Deus abomina o pecado. E Ele nos dará a vitória para vencer. Ele não só abomina, como a gente falou, né, que Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador, tanto ama que vai dar a vitória a mim e a você. Amém? Amém. E aqui fica um trecho que eu acho lindíssimo. E antes dele, né, Deus ama a gente de uma forma única. E eu acho que é muito bonito quando a gente entende esse amor de Deus como amor de pai. Você está lá, você está se matando no sentido de ir estudando e tudo mais, seu pai fala, não, vamos lá. Sabe por que ele fala, não, vamos lá? Porque ele te ama, ele vê até onde você pode ir. Que ele vê mais do que você pode ver sobre si mesmo. Deus é muito bom com a gente. E no Patriarcas e Profetas, que agora eu quero recomendar assim com muita força. Lembra que eu falei que eu ia repetir a palavra chorável? Eu repito a palavra chorável aqui porque o capítulo 4... eu acho que é um dos mais lindos. Eu choro do começo ao fim. Não sei se você já teve essa experiência, mas se você não teve, tem essa experiência, você vai ver que eu não sou só eu que vou chorar. Então, assim, ó, falo o seguinte aqui pra gente. O plano da salvação foi estabelecido antes da criação da terra, pois Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Foi, contudo, uma luta, mesmo para o Rei do Universo, entregar seu Filho para morrer pela raça culposa. E aqui, aquele verso que a gente tanto ouve, traz um novo significado. Então, veja, o homem caiu e Jesus se compadeceu do universo, do mundo, né, do planeta Terra, no caso. Se compadeceu da nossa realidade, da nossa condição. Naquele momento, houve um silêncio no céu. Ah, Elisa, você está tirando da sua cabeça? Não, eu li lá. Está falando lá, está na dúvida, pode ler depois que você vai gostar. Então, ficou um silêncio no céu e teve uma reunião entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para entender o que ia acontecer com a raça humana. Mas Jesus se compadeceu tanto da gente, que ele falou, não, eu vou salvar. Só eu posso fazer isso. Porque ninguém poderia nos salvar. Porque nem mesmo os anjos que se entregaram para estar no lugar de Cristo poderiam cumprir com a pena que eu e você merecíamos. Mas Deus, pensa, você que é pai, você que é mãe, ainda não sou, quem sabe um dia. Mas assim, alguém que você ama muito, fala assim, não, eu vou dar a você porque é um bem muito maior. Deus, Ele se compadeceu pela humanidade. Então a gente entende João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que crer nele não morra, mas tenha vida eterna. Amém. Nós temos uma saída. E a saída hoje, ela é possível para a gente. O que eu quero dizer é, a gente pode ainda aproveitar essa oportunidade que o Senhor nos dá, da gente escolher estar com Ele ou não. Porque só saber que isso acontece, essa mensagem, só saber não salva, sabia? A gente tem que buscar essa verdade, todos os dias. A gente não vai ser salvo porque é adventista do sétimo dia. A gente não vai ser salvo porque a gente sabe tudo isso. A gente vai ser salvo porque a gente pratica isso, não no sentido de merecimento das obras, nós por nós mesmos, não, mas porque nós vivemos uma vida com Cristo. Enoque foi levado para o céu porque ele viveu uma íntima comunhão com Deus. E é muito lindo ler isso no Patriarcas e Profetas também, fica a dica. Entende? Então é tudo isso junto. E aí continua falando o seguinte, ó. Vocês perceberam que eu gosto dos textos, né? Mas é isso mesmo, eu sou assim. Aqui, ó. Não devemos procurar diminuir a nossa culpa, desculpando o pecado. O que a gente tem que fazer? Cumpre-nos aceitar a divina avaliação do pecado. E essa é muito pesada. Unicamente o Calvário pode revelar a terrível enormidade do pecado. Caso devêssemos suportar a nossa própria culpa, ela nos esmagaria. Mas o inocente, Cristo, tomou o nosso
lugar. Conquanto não o merecesse, ele carregou a nossa iniquidade. Se confessarmos os nossos pecados, Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Porque a obra, para que a gente esteja com ele, é ele fazendo em nós. Porque unicamente dele provém todas as coisas que são boas. E ele que é bom faz a gente se achegar a ele. E aqui também tem mais um trechinho especial, que fala o seguinte, ó. Aqui é onde você está sujeito à condenação. Ou seja, você continua a pecar, mas na força de Cristo você para de pecar. Por quê? Pela fé em Cristo Jesus, você escolhendo todos os dias estar com Cristo, ele vai fazer a obra e mudar você. E esse é o processo que a gente entende que é a santificação, que não acontece da noite para o dia. Mas todos os nossos dias com Cristo, e até que a gente possa ser levado com ele e sejamos glorificados. E aqui, continua falando o seguinte, ó. Todas as providências foram tomadas para que a graça habite contigo. Quantas foram? Nenhuma? Alguma? Quantas que foram? Todas as providências foram tomadas. Tudo foi feito para que a gente possa, então, estar plenamente com Deus. Aqui, ó, então todas as providências foram tomadas para que a graça habite contigo, que o pecado sempre te afigure a coisa odiosa que é o pecado. Se alguém pecar, não deve entregar seu desespero, mas sim, ele ir a Cristo. Então, olha que coisa linda. O desejo de Deus, novamente, vou repetir porque é bom, é importante. O desejo de Deus é nos restaurar a sua imagem e semelhança. O desejo de Deus é que a gente volte para esse Éden, não por causa do Éden, mas por quê? Por que a gente vai voltar para o Éden, gente? Por favor, a gente falou sobre isso ontem. A gente vai voltar para o Éden por causa de Jesus. Não é por causa do que ele vai nos oferecer, mas é por causa de quem ele é que a gente vai voltar para o Éden. E esse deve ser o nosso objetivo. Para a gente conhecer aquele que veio para o mundo, viveu como a gente, que não merecia viver como a gente, e se entregou e morreu pela gente. É por causa disso que é para a gente querer ir para o céu. É para a gente conhecer o nosso Pai, que ama a gente, que não está com uma chinelada atrás da porta para ver se você está errando ou não. É para isso que é para a gente ir para o céu. E tudo que não passar disso, não está certo, está errado. É para a gente ir por amor, e não querendo as coisas que ele vai me dar. Porque como a gente conversou ontem, eu quero ir para o céu por quê? Porque hoje eu já vivo com o dono do céu, não porque ele é o dono do céu, mas porque ele é o meu pai, ele é meu amigo. Porque com ele hoje aqui, eu sei como é viver com ele. Porque do que adianta eu querer ir para o céu por causa do que ele vai me dar lá na frente, sendo que eu não vivo com ele. Primeiro que o céu vai ser tedioso para mim, porque a minha vida daqui não é condizente com a de lá. No mínimo incoerente da minha parte querer isso. Mas Deus tem muito mais para a gente. No aspecto de... Não é sobre isso, entende? E aí continua falando o seguinte aqui pra gente, ó. Prometo que falta pouco, tá? É que aqui são trechos especiais que eu acho que é importante trazer. Fala assim, ó. Deus aceita seu coração quebrantado e contrito. E aí eu quero dizer, Deus aceita o seu coração quebrantado e contrito, mas ele não quer te deixar assim. Amém? Amém. Deus quer te transformar. Não é para você permanecer como você tá. Deus te aceita como você é? Sim. Mas ele te transforma. Porque o nosso evangelho, a boa nova, é uma vida de transformação. Em que você chega do jeito que você está deplorável. E eu também chego deplorável, porque ninguém é perfeito. E Deus faz com que nós nos tornemos perfeitos em Cristo. Porque por mim mesmo não existe a perfeição. Amém? E aí continua falando assim, ó. Ele lhe oferece livre perdão. Ele quer adotar você e te conceder graça para te ajudar na sua fraqueza. E o amado Jesus vai conduzir você passo a passo. Se você fizer o quê? Se você tão somente puser a sua mão na dele e se entregar à sua direção. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso escolher a Cristo hoje. Chegou a hora da gente tomar uma decisão na nossa vida. E a gente escolher estar com Cristo hoje. Não só hoje, mas amanhã e depois de amanhã e todos os dias. E aí mais um trechinho especial que fala o seguinte, ó. Deus com justiça condena a todo que não torne Cristo seu salvador pessoal, mas perdoa toda pessoa que a ele se achega com fé e habilita a fazer a obra de Deus e pela fé ser um com Cristo.
O Senhor tomou quantas providências? Todas as providências para que o homem tenha salvação plena e livre e seja completo em quem? Nele. Deus deseja que seus filhos sintam os brilhantes raios do sol da justiça, que todos possam ter a luz da verdade, que é Deus, é Cristo. Deus, por preço infinito, proveu salvação ao mundo, o preço do dom de seu Filho unigênito. E aí Paulo fala então assim, aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou antes, entregou ele por todos nós. Como que ele também não vai dar tantas coisas especiais para a gente? E aí entra o ponto da confiança de ontem. Entendendo quem Deus é, esse amor tão grande. A gente acha que o nosso Pai vai nos desamparar e nos abandonar, mesmo quando a gente erra e tem todos os motivos para ninguém gostar da gente. Mesmo quando todas as pessoas que estão na sua volta não querem você perto. Deus te quer por perto. Na verdade, Ele não só te quer por perto, como Ele vai te buscar. Amém? E aí continua falando assim, portanto, se não formos salvos, a culpa não estará em Deus. Por quê? Por quê, pessoal? Porque a gente que não permitiu, porque a gente que não aceitou, ele veio até a gente e falou assim, não, Senhor, obrigada, eu consigo me virar. Que é aquele momento em que Adão e Eva, eles colocam as roupas de figueira, porque falam assim, não, deixa, eu tô nu, mas assim, eu me visto, tá tudo certo. Mas Deus fala, não, só por meio de mim que você pode ser salvo. E aí me leva, inclusive, recomendação especial, para vocês assistirem o pastor Eleazar Domini, que ele fez um sermão maravilhoso sobre Laodiceia. Aprendi muitas coisas que eu não sabia sobre Laodiceia local, sabe? E lá ele comenta um pouco sobre isso também. Mas você não sabe pra gente hoje que você é pobre, cego e nu. E ele quer fazer o quê? Nos trazer de volta, porque ele criou a gente para ser. E aí continua falando o seguinte, que é importante pra gente entender, que a gente conversou ontem, só para relembrar, porque recordar é viver. João 6:37, aquele que vier a mim, de modo nenhum lançarei fora. Amém? E aqui é o que eu diria, é o texto-chave para o tema de hoje que a gente está conversando, e é lindo demais. Fala assim, se você se julga o maior dos pecadores, é justamente de Cristo que você precisa, Ele é o maior Salvador. Ergue a cabeça para fora de ti, para fora do teu pecado, e olha então para o Salvador erguido na cruz. Olha para fora da venenosa e peçonhenta picada da serpente, e olha para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, por que o título é Ergue a cabeça e olha para fora de ti? Porque o desejo de Satanás é que a gente olhe para a gente olhe para as nossas condições e fale assim, gente, eu não tenho salvação. Mas não, olha para cima, porque o seu Salvador te salvou, te ama. Olha para frente, porque o Senhor fala que quando Ele perdoa, Ele coloca os seus pecados nas profundezas do mar. Continue. Olhe para cima na confiança de que os seus pecados foram perdoados. E você pode viver uma vida limpa e nova em Cristo Jesus, amém? Então, toda vez que você ouvir uma voz te falando, você vai se lembrar do que Cristo pode e quer fazer na sua vida. Toda vez que você ouvir essa palavra, você vai se lembrar de que o Senhor estará contigo, mesmo quando ninguém quiser estar perto de você. Mas como a gente viu, não é desculpa para pecar isso não, porque aí isso daí já é outra história. E aqui, o que é interessante a gente também ver, um momento, eu acho que é um dos mais lindos assim da vida, e que eu quero viver, eu acho que você também vai querer viver, é o encontro dos dois Adãos. É o momento em que Adão, o primeiro homem, se encontra com Cristo. Eu acho lindo demais, então eu sempre choro quando eu leio ele, tá? Já só antecipando, caso necessário. Fala assim, ao serem resgatados, ao serem os resgatados, recebidos na cidade de Deus, ecoa nos ares um exultante clamor de adoração. O primeiro Adão, ou seja, Adão, está prestes a encontrar com o segundo, Jesus. O Filho de Deus se acha em pé, e eu achei muito interessante, ele já está em pé com os braços estendidos. Ele está ansioso para te receber, ele está ansioso para receber Adão. E continua assim, para receber o Pai de nossa raça.
o ser que ele criou e que pecou contra o Criador, e por cujos pecados os sinais da crucifixão aparecem no corpo do Salvador. E aí que fala o seguinte, ó: ao divisar Adão os sinais dos cruéis cravos, ele não cai ao peito do seu Salvador, mas ele se lança e ele se lança aos pés do Salvador. Vamos ler certinho aqui, ó. Lança em humilhação aos seus pés, exclamando: digno é o cordeiro que foi morto. E com ternura, o Salvador o levanta, convidando-o a contemplar de novo o lar edênico do qual tanto tempo antes fora exilado. Então vamos entender a cena aqui. Adão está se encontrando com Jesus, que é o segundo Adão. E nesse momento ele se lança aos pés de Cristo em humilhação, reconhecendo quem Deus é, porque ele vê nas suas mãos as marcas do pecado, do que havia acontecido. E dentro disso tudo, ele se lança aos pés de Cristo. E Cristo então não fala assim: não, você vai ficar aí. Não, ele ergue a posição junto com Cristo. E neste momento a gente pode então ver que é momento de reconhecimento maior do ser humano em relação a quem Deus é, e um homem, né, como Adão, representando todos nós em reconhecimento de quem o nosso Deus é. E o que é muito bonito a gente perceber é que tudo isso aconteceu, e mesmo no Éden, até comentei um pouquinho isso antes, Deus, na sua providência, ele tinha construído o primeiro altar, até falar na lição dos jovens, né? Que esse primeiro altar, ele simbolizava a promessa daquele que viria. E a gente viu aqui a cena do que vai acontecer lá na frente. Em todas as eras, em diferentes momentos, a promessa do Deus que viria salvar e resgatar a gente estava acontecendo. O santuário, nada daquilo era uma simbologia, um ritual por mero acaso, mas era um simbolismo daquele que viria e da nossa missão também como movimento adventista. Tudo que acontece na Bíblia é para revelar o amor de Deus. E pensando na nossa missão, que a gente possa pensar também no dia de hoje, não só essa mensagem linda e maravilhosa, mas assim, não sei vocês, por exemplo, quando eu como um bolo delicioso, o que eu faço, por exemplo? Eu quero compartilhar a receita com todo mundo. Quem mais gosta de compartilhar coisa boa? Então, a mensagem de hoje, você vai guardar só para você? Mas pessoas precisam saber sobre o amor de Deus, não precisam? Essa missão, eu deixo para você falar isso até amanhã. Mentira, até amanhã não, para todos os dias da sua vida. Porque coisa boa deve ser compartilhada. É o amor de Cristo por cada um de nós, ele não pode ser guardado. Porque quando a gente entende quem Deus é na nossa vida, o que Ele fez, morreu na cruz, o que Ele faz por nós hoje, nos chama de volta para casa, e o que Ele quer fazer na gente, quer continuar nos restaurando dia após dia, a gente não pode ficar quieto. A gente tem que compartilhar com mais pessoas. E digno é o Cordeiro, porque mesmo sem eu e você merecermos, Ele se entregou por nós para que hoje eu e você e para sempre nós pudéssemos viver juntinhos do lado dele. E aí tem um trecho muito especial também que me acompanha na vida, que é Romanos 8, versos 38 e 39, que diz assim: nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá em cima, nem o de lá de baixo. Nada pode nos separar do amor de Deus. E eu tenho uma pergunta para fazer, algumas perguntas para fazer para você. Hoje é o seu desejo de viver do lado de Deus? É seu desejo se entregar e reconhecer que fala assim: Senhor, eu realmente dentro de mim não tem nada bom dentro de mim. Eu reconheço que eu tenho muitos erros e muitas falhas. Mas maior do que os meus erros e as minhas falhas, eu acredito no sangue de Cristo Jesus que pode me salvar e me libertar. É o seu desejo pedir perdão pelos pecados, confiando e acreditando nos méritos de Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador? A gente vai cantar uma música especial, que curiosamente tem tudo a ver, que é o Bem Junto a Cristo. E enquanto a gente canta essa música, eu convido os irmãos que realmente desejam tudo isso, que se coloquem de pé para a gente fazer uma oração de entrega ao final. Tá bom?
junto a Cristo, eu quero estar bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz, pois teu amor divinal satisfaz, pois teu amor divinal satisfaz. Não trago nada mais ao Senhor, só este meu coração pecador. Mas te suplico em contrição, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Ó Salvador, dá-me paz e perdão. Sim, quero a Cristo, bem junto estar, dela no além conseguir aportar. Ó lar eterno, lar de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador. Lá cantarei todo o seu grande amor. Querido Pai, Senhor, nós queremos te agradecer porque é do seu desejo que nós entendamos e compreendamos plenamente quem o Senhor é na nossa vida. E o seu desejo, Pai, não é de nos castigar, de nos fazer mal, mas o seu desejo é completamente o contrário, de nos fazer bem, de nos salvar, de nos redimir, Senhor. E nós te agradecemos pelo seu amor tão grande. E que a gente não merece tudo isso, mas Deus seja louvado. Porque mesmo sem a gente merecer, o Senhor veio a este mundo e morreu por cada um de nós, porque o Senhor nos ama demais. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor receba o nosso coração nessa noite, mesmo com as falhas, com os problemas, mesmo quando ninguém quer ficar perto da gente, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor vem em busca de nós. Nós te agradecemos porque mesmo no Éden, o Senhor já estava indo ao encontro da humanidade para salvá-la, Pai. Senhor, nós queremos nos entregar e queremos pedir para que o Senhor purifique e transforme o nosso coração, porque a gente não quer permanecer como a gente está. Nós queremos poder viver plenamente os seus sonhos e planos para a nossa vida. Não no aspecto de teologia da prosperidade, mas realmente viver uma vida ao seu lado, assim como Enoque viveu e tantos outros profetas. Como Abraão viveu, como Moisés viveu. Nós queremos viver hoje, em pleno século 21, uma vida alinhada com os princípios e valores do céu. Não porque o que o céu tem nos oferecer, a gente quer isso, mas justamente porque nós queremos conhecer o Senhor face a face. Porque conhecendo hoje, nós já estamos, mas nós queremos ter um encontro pessoal contigo no céu. Que o Senhor possa estar conosco, nos guarde, e em todo momento que porventura a gente fuja de casa, que a gente se afaste do Senhor, nós pedimos e suplicamos, Senhor, continue indo ao nosso encontro, Pai, por favor. Nós te agradecemos pelas bênçãos, pelo carinho que o Senhor tem com cada um de nós. E eu entrego cada um que está aqui presente hoje na Igreja do Jardim Bom Pastor nas suas mãos, Senhor. Que o Senhor possa guiar, guardar e conduzir, e principalmente conduzir em direção ao céu para o nosso grande encontro. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo isso. Amém. Irmãos,
lá atrás tem um lanchinho e a irmã Lauriane preparou com tanto carinho. Eu gostaria que todos se dirigissem